Fala pessoal, Sérgio Trader na área. Bom pessoal, quero falar hoje com vocês sobre um assunto, tá? Hoje o foco não é operar, tá? Embora o mercado esteja aí, mas vamos pegar o mercado aí pra gente poder falar um pouquinho aí no tema que eu quero falar essa noite, tá? Já é noite aqui, pessoal. Mas se você estiver vendo de dia, isso é o de menos, né? Olha só, o tema desse vídeo hoje, né? Por que a maioria dos traders quebra a banca, tá? Por que a maioria dos traders quebram a banca? E como evitar isso, tá? Como evitar isso? Bom, quem nunca quebrou uma banca, né? Eu acho que todo trader um dia ele quebrou a banca, entrou numa operação, né? E ali ele perdeu o controle e acabou perdendo ali seu capital. Em algum momento isso aconteceu, tá? E isso aqui é normal, tá? Então esse vídeo é justamente para você que está vivendo essa fase de perda, tá? Não conseguiu ajustar e sabe, de se descontrole e perde. Eu quero falar sobre 4 problemas, tá? 4 problemas que faz um trader quebrar sua banca, tá? Queimar o seu capital todinho, vira fumaça. Eu já aconteceu isso várias vezes comigo, várias vezes, tá? E dentro desse tempo que eu já opero, detectei 4 problemas em relação a isso, tá? O primeiro, falta de gestão. A pessoa entra para operar, não tem uma gestão definida, sabe? Ele começa a operar, ganha. Aí aquele valor que ele ganhou não é suficiente. E ele vai entrando, depois começa a perder. Aí depois ele começa a alavancar, depois ele começa a dobrar a mão. E quando ele vê, já foi, tá? Então o primeiro problema, falta de gestão. Você tem que entrar com uma meta, um objetivo. Cara, ninguém entra no mercado sem ter uma meta, né? Porque senão você vai operar e sabe aquele sentimento? Qual o teu objetivo? Não tem. Então, se não tem objetivo, o que é que vai acontecer? Você vai ficar operando até o valor que você ganhou, né? É, 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 te satisfazer e você parar, ou então até você perder tudo e não ter mais capital e parar. Então, ninguém entra no mercado sem ter um limite. Então, você tem que ter uma gestão, tá? Essa gestão não é só questão de valor, não é só questão de valor. Então, você precisa saber qual a tua margem de take, gain, né? É 1%, 2%, 3%, é quanto? Qual a tua, quanto tu pode perder, entendeu? Então você precisa estipular isso. Então você precisa ter uma gestão de risco. É a gestão de risco que vai fazer a gente não cair em 2 polos super perigosos. Que o primeiro polo é a ganância. Você ganhou e aquilo ali, bom, e agora eu vou ficar rico, né? E você começa a fazer entradas desgovernadas, aí começa o problema. E a outra, né, é o sentimento de recuperação. Eu preciso recuperar. Perdi esse dinheiro, não dá, não posso. Não posso. Vou ter que dobrar a mão, né? Aí faz preço médio, faz o galho, aí alavanca, enfim. Aí é o caos, né? O segundo ponto, tá, pessoal, que eu queria abordar aqui com vocês é operar, tá, baseado em emoção.
Não é a minha emoção que vai ditar, tá, o que eu devo fazer, pessoal. Tá bom? Não é a minha emoção. É razão, cara. É isso que tem que. Tu não pode ser dominado pelo teu emocional na hora que tu opera. Tu tem que ter razão. Olha, por exemplo, aqui. O que está acontecendo aqui. Né? Ó, tá um cenário aí de tendência. De alta. Cara, tá uma tendência, eu vou entrar, mano. Não, cara. Não é emoção. Tu tem que avaliar tudo. Tem que fazer uma avaliação. Entendeu? Então tu não pode operar no emocional. Perdi, ai meu Deus do céu, e agora? Vou ter que recuperar. Vou ganhar. Né? Tudo isso que eu estou falando é emoção. Tá? Ganância é emoção, aquele sentimento de perda, de recuperar, de dobrar a mão, tudo isso é emoção. Então o cara tem que operar movido pela razão. Tá? O outro ponto que eu queria falar, que isso aqui tá, é muito forte. É entrar sem confirmação, cara, numa operação, mano. Isso é muito. Tu tem que ter teus filtros, cara. Tu tem que ter teus filtros para te poder operar. Olha, por exemplo, aí, ó. Tá numa tendência. Eu opero tendência. Eu opero tendência. Tá? Opero tendência, é a minha. Meu operacional principal. Aí eu tenho um outro operacional também, que é a Torre Gêmeas, que eu uso muito, que é meu. Outro dia eu falo sobre eles. Também tenho. Eu gosto de operar às vezes scalp. Tá? Opero scalp. Então, no scalp, o meu operacional. Qual é o operacional do scalp? Explosão de vela, mano. Entendeu? Explosão de vela. Então eu entro numa explosão. Por exemplo, aí tá explodindo aí. Poderia entrar aí? Poderia. No scalp. Poderia entrar. Entendeu? O que é que eu ia fazer? Alavancar e entraria aí, sabe? Alavancado e a primeira oportunidade sairia. Entendeu? Bateu a minha meta, 3, 4% saiu fora. Então, rápido. É coisa rápida. Não é aquela operação que tu entra e deixa rolar. Entendeu? 15, 20 minutos. Não, é rápido, coisa rápida. Bateu meta, saiu fora. Não pensa duas vezes. Então, gente, a gente tem que ter filtro. Por exemplo, eu tenho filtro. Tenho esses indicadores. Eu uso indicador. Por exemplo, as médias móveis aí. Eu estou usando a média de 9, de 24 e de 50. Tá? O que é que elas estão me indicando aí? Tendência confirmada. Tá confirmada a tendência aí. Tá? Uso o RSI, tá? Uso o MACD. Então, esses são uns filtros que eu uso, tá? Para me poder entrar numa operação. Aí você fala assim, por que tu não entrou nessa operação, cara? Rapaz, eu não entrei, vou te dizer por quê. Porque esbarrou no filtro. Olha como tá o meu RSI aí. Olha aí. Tá sobrecomprado. Quer dizer, qualquer momento esse mercado ele vai voltar. Ele vai ter que respirar. Entendeu? Então ele vai ter que fazer uma pequena reversão, até porque ele precisa corrigir. Tá? Ele está muito acima dos 70 lá. Você pode olhar aí, ó. Deixa eu ver aqui para você. Vem aqui, ó. Tá vendo aqui? Está muito acima dos 70. Ó. Então, o certo é ele corrigir um pouco para cá. Aí fica num cenário muito bom de entrar aqui, ó. Entendeu? Mas eu não entraria, embora esteja com muita força. Mas segurar um pouco, entendeu? Segurar um pouco, deixar a vela respirar um pouco para me poder entrar. Um cenário para mim entrar aí. Descer um pouquinho para cá e aqui subir. Entraria aqui, ó. Aqui. Entendeu? Isso é um cenário. Eu esperaria aí um pullback. Pullbackzinho. Dentro desse pullback, né, aguardaria uma confirmação para saber se de fato o mercado ia subir, ia retomar a tendência ou se ele ia despencar. Então isso aí são filtros que eu coloco. Tá entendendo?
meus indicadores, volume, tá? Volume. Então eu uso volume demais para nas minhas operações, para me saber. Então, pessoal, evitar operar sem confirmar. Então, confirma, tu tem que ter teus filtros. Outra coisa, tá? Excesso de entrada. Excesso de entrada. Cara, isso aí é um abismo. Sabe? O mercado financeiro ele é viciante. Viciante, cara. Se bobar, a gente fica o dia todo na frente do gráfico, sabe? Aí vem a impaciência, aí vem a ansiedade, aí vem várias coisas que prejudicam a nossa operação. Então, gente, operar em excesso, operar muito, sai um pouco da tela, cara. Não fica na tela, entendeu? Então, quantas operações tu tem por dia? 3? Então opera 3. Faça 3 operações. É mais antes você fazer 3 operações de qualidade do que tu fazer 10 atirando igual um doido. Entendeu? Mas antes tu dar 2 tiros de sniper do que tu pegar uma metralhadora e sair na doida. Então tu vai acabar a tua munição rápido. É muita bala que tu vai acabar. Entendeu? Então é isso. Então esses 4 pontos aí são pontos que eu gostaria de falar, tá? Que são pontos aonde um trader quebra, tá? Não entrei em nenhuma operação, tá, pessoal? O cenário aí tá muito bom de operar. Quem gosta de operar tendência, tá ótimo. Cuidado aí nessas entradas, tá? Pra gente não entrar já com o mercado já esticado demais e pegar uma pancada, entendeu? Uma reversão, tá? Então, vamos ficar com esse vídeo, tá? Eu acho que o sonho de todo trader é consistência, tá? Então, esses 4 pontos aí são muito importantes. Tem outros, mas isso aí é o que eu considero. Cada trader é um trader, cada cara tem a sua forma, né? E a minha, esses 4 pontos aí para mim são muito importantes, tá, pessoal? Tô indo, fiquem com Deus. E vamos operar com consciência, com responsabilidade, tá? Levando em conta esses 4 pontos que eu falei para vocês: falta de gestão, operar no, com emoção, né? Emocional a flor da pele, fazer entradas sem confirmação e o excesso de entrada, tá? Então fique com Deus. Fui!